Meus queridos irmãos, graça e paz seja com todos, amém? Então vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias, livro do profeta Zacarias, capítulo 10. E hoje vamos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 10. Aceito. Obrigado, irmão. Zacarias, capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 5. Amém? Então diz assim, a palavra de Deus. Peça ao Senhor chuva de primavera, algumas traduções aí, chuva serôdia, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Obrigado, minha irmã. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira e contra os líderes eu agirei. Cuidará, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Amém? Nós já temos acompanhado desde o princípio da exposição deste livro, assim também como no livro do profeta Ageu, o contexto histórico em que o profeta profetizou essa mensagem. Sua palavra foi dirigida a um povo durante um período posterior aos 70 anos do período cativeiro babilônico, né? E isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque quando nós paramos para pensar no motivo que levou esse povo para o cativeiro, qual foi? Por que o povo foi parar na Babilônia, cativeiro, levado, escravizado por esse império? Pecado. Mais especificamente, que tipo de pecado? Idolatria. Então a idolatria foi o ponto-chave, né? O ponto central. Nós vimos desde o livro de Oséias, né, que o povo havia abandonado o Senhor para se envolver com seus amantes, né, com os ídolos. Esses homens ergueram ídolos no seu coração, como o profeta Ezequiel no capítulo 14 fala. Devo eu ser consultado por esses homens? Né? Esses homens que ergueram ídolos em seus corações, deixando a adoração do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus, para adorar ídolos, deuses que faziam parte de uma cultura, de um panteão pagão, né? E por essa razão Deus decidiu disciplinar o seu povo, fazer com que esse povo não somente fosse punido, castigado, recebesse o juízo por conta desse pecado, mas Deus, na manifestação da sua justiça, fez com que esse povo iniciasse ali um processo de disciplina, de correção. E a gente percebe o quanto que a disciplina de Deus ela é importante para a vida, né? Às vezes nós não gostamos da disciplina, olhamos para a disciplina com maus olhos, né?
Às vezes, quando a gente vai falar sobre criação de filhos, a gente compara muito os tempos de antigamente com os tempos de hoje, né? A gente vê muitas vezes pais que gostam de passar a mão na cabeça dos filhos, e os mais velhos, geralmente, quando presenciam isso, falam assim: ah, mas na minha época não era desse jeito. Na minha época, eu apanhava de cipó de goiabeira, né? E minha mãe batia nas minhas pernas com aquele cipó, ficava aquelas marcas, a gente tentava correr e escapar dela, ela pegava a gente pelo braço, ou pegava a gente pela orelha, puxava, colocava a gente de castigo, e a gente vê muito isso, né? Essa comparação, que antes era um tempo em que se disciplinava filhos, e hoje se passa a mão na cabeça de filhos, né? Só que quando a gente vai muitas vezes lidar com a disciplina de Deus, a gente muitas vezes é assim. A gente se torna seletivo e muitas vezes até conveniente, né? Quando a gente vê Deus disciplinando os outros, a gente fala: não, mas aí pecou, cometeu um pecado grave, aí tem que ser disciplinado por Deus mesmo. Mas quando muitas vezes o pecado diz respeito a nós ou alguém da nossa casa, a gente não costuma baixar muito a cabeça para admitir a disciplina de Deus. E às vezes a gente age como aquele vovô que gosta tanto, que ama tanto os netinhos, que quando vê o papai ou a mamãe corrigindo o netinho, né, fala assim: mas calma, o menino é assim, que a gente brinca que a gente vô estraga o neto, né? Que aí vê o pai e a mãe corrigindo o filho, fala assim: não, mas não corrige ele desse jeito não. Aí o filho vem correndo, vovô, para as pernas do vô, né, e abraça, buscando no avô a proteção contra o pai e a mãe que está tentando corrigir, né? A gente vê muito isso acontecer, né? É. E a gente percebe que isso é uma coisa muito natural, né? E às vezes a gente vê Deus disciplinando os nossos, né? E a gente quer ponderar a sabedoria de Deus naquilo que Ele faz, né? Calma, Deus, não é assim também não, o Senhor está pesando a mão demais, né? O Senhor está disciplinando muito. Ele está arrependido, Senhor, olha para ele, Senhor, olha como que ele está arrependido. Não precisa de pesar tanto assim a mão sobre ele, né? E a gente pede a Deus para que Ele não castigue ou não discipline tanto, né? Com o seu furor, com a sua ira, né? E nós muitas vezes colocamos na balança, na nossa balança, né, a justiça e a sabedoria de Deus na maneira dele agir. Por que eu estou falando isso, queridos irmãos? Porque nós precisamos entender que o nosso coração, ele sempre é propenso ao pecado. Não importa quantas vezes Deus ele nos discipline, nos corrija, quebrante o nosso coração e nos faça perceber a loucura dos nossos atos, a insanidade das nossas escolhas, das nossas decisões. Não importa quantas vezes nós venhamos a bater a cabeça na parede e aprender com aquilo, né? Amanhã ou depois haverá sempre uma nova oportunidade para incorrer muitas vezes no mesmo erro. Isso parece nos ser inerente ao coração humano, irmãos. O povo de Judá havia sofrido por causa da idolatria deles. Eles haviam padecido 70 anos no cativeiro por causa da idolatria. E durante esse período todo, nós vimos Deus levantar profetas, advertir, exortar, chamar atenção. Dá para imaginar quantas pessoas morreram dentro do arraial de Judá por causa desses pecados? Quantas famílias foram desfeitas? Quantas crianças foram arrancadas dos braços de suas mães? Quantas casas destruídas? Uma vida promissora, com futuros brilhantes, com sonhos, com projetos, tudo isso simplesmente se desfez por causa do pecado da idolatria. A justiça de Deus se manifestou, o juízo de Deus se manifestou sobre os pecados da nação. E depois de longo período, o povo regressa de volta para Jerusalém. Começa a reconstrução do templo. Vão cada um para a sua casa, vão cuidar das suas próprias vidas. De repente Deus novamente envia os profetas para exortar esse povo, para acordar, para despertar do sono, voltar a estabelecer a prioridade correta nas suas vidas, que era a reconstrução do templo, restabelecer a presença de Deus, o culto ao Senhor no meio deles. Deus faz promessas de bênçãos incontáveis. E Ele faz isso na primeira parte do livro de Zacarias, exortando,
instruindo, advertindo, fazendo promessas, bênçãos que Deus derramaria sobre eles naquele tempo. E quando nós chegamos no capítulo 9, já vemos essas promessas se ampliarem para além do tempo presente que se vivia ali. Começa a se ter um vislumbre de promessas superiores, de promessas maiores, infindáveis, que apontavam em direção a um futuro de esperança da glória de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Só que agora nós chegamos no capítulo 10. Depois de todas as promessas que Deus fez, e quais foram as principais promessas? Além das promessas de bênçãos para o povo no tempo presente, bênçãos de prosperidade material, bênçãos, né, de restauração de famílias, de vidas, de sua estabilidade econômica, de seu cultivo frutífero nas plantações. Deus faz promessas a respeito de um rei que viria no porvir. Lembra? Capítulo 9. Um rei guerreiro, primeiro, né? Capítulo 9, verso 1 até o 8. Um rei guerreiro que luta em prol da segurança e da proteção do seu povo contra os inimigos. Esse rei guerreiro haveria de subjugar os inimigos do seu povo. Depois, no verso 9 até o verso 10, verso 9 e 10, vem um rei de paz. E essa paz nós vimos que ela não é uma paz política, uma paz como uma paz emocional, como uma espécie de sentimento, né? Não, estamos falando de uma paz entre Deus e os homens, que seria promovida por esse rei que é Deus e que veio encarnado como filho de uma mulher virgem e viria para pagar o preço pelos pecados da humanidade, sendo o representante da humanidade diante de Deus Pai, satisfazendo assim a justiça de Deus e promovendo através do seu sacrifício a paz entre Deus e os homens. Justificado, pois, temos paz com Deus, disse Paulo lá em Romanos 5:1. Mas além desse rei guerreiro, que subjuga os inimigos do seu povo, desse rei de paz, que estabelece a paz entre Deus e os homens, vem também esse rei salvador, que são características de um mesmo rei, né? Um rei salvador, um rei que estabeleceria uma nova aliança no seu sangue, para que fosse ele a esperança de redenção, salvação final e definitiva. Vimos que o povo de Deus haveria de participar, desfrutando de todas as benesses oriundas dessas promessas de Deus. Só que agora, nós chegamos no capítulo 10, irmãos, e o capítulo 10 e 11, dentro dessa mensagem agora, ele não vai mais tratar das promessas, e nem mais falar a respeito especificamente desse rei e suas características. O capítulo 10 e 11 de Zacarias, ele vai começar a falar agora de um aspecto muito importante da nossa vida com Deus. Qual é? Esperar no Senhor. Diante de todas as promessas que Deus havia feito, todas essas promessas escatológicas, futuras, né, que haveriam de se cumprir sobre a vida do povo na pessoa do rei guerreiro, rei de paz, rei salvador, elas só se concretizariam mais de 500 anos depois daquele tempo que Zacarias profetizava. E aí como é que ia ficar o coração do povo? Esperando por esse cumprimento das promessas, por esse rei que foi prometido, vindo mais de 500 anos depois. Como é que ficaria o coração desse povo? Como se encontraria o estado do espírito deles, do coração, diante de todas essas promessas? Imagine aquele povo, irmãos. Aquele povo, naquela época, no tempo de Zacarias, lá não tinha WhatsApp, não tinha telefone para ligar, só se via parentes de vez em quando. Imagina um parente que morava longe, ele vinha a cavalo, a pé, passava por ali, ele sentava, tomava um cafezinho, batia um papo, conversava. Na hora que ele montava no cavalo e ia embora, acabou, não tinha mais comunicação. Não dava para poder mandar uma carta ou ligar para ele para saber como é que está. Se morrer, só se viesse um mensageiro para avisar que fulano havia morrido.
e olhe lá. Senão só ia descobrir que a pessoa morreu, anos depois. Então não se tinha comunicação. Hoje nós vivemos numa era chamada era fast food, né? Onde as pessoas hoje... Houve um tempo, queridos, até não fazia muito tempo, eu ainda sou dessa geração, que as coisas eram para amanhã. É tudo muito para amanhã. É rápido. É para amanhã que eu quero isso. Depois passou um tempo que as coisas deixaram de ser para amanhã. Passaram para ser para hoje. Falei, não, isso aqui é para hoje, vamos embora. É rápido. Está demorando demais, eu quero isso para hoje. Já chegamos num período que as coisas não são mais para amanhã e nem para hoje. Agora é para ontem. Não é? Agora é assim, vamos rápido, isso aí já é para ontem. Já passou. A era do urgente, né? As pessoas hoje não têm mais paciência para absolutamente nada, irmãos. Se alguém recebe um áudio no WhatsApp de 3 minutos, a pessoa já fala assim, nossa, já mandaram um podcast para mim. Já não tô, nem... Aí o WhatsApp, para resolver o problema, o que ele fez? Criou a velocidade, né? Aumenta a velocidade. O pessoal, já tem um pessoal mais velho que já está botando 2 para escutar o áudio que está recebendo no WhatsApp. Até o YouTube hoje se assiste vídeo no 2. Não, eu acho isso uma falta de uma educação muito grande. Quando eu estou escutando um áudio normal, no 1, e a pessoa chega do meu lado, igual a Tabata, chega para mim e fala assim, está demorando demais, põe no 2. Eu falo, não, mas isso é uma falta de educação com a pessoa do outro lado. Ela mandou um áudio para mim, eu vou botar no 2 para acelerar ela. Imagina eu estar conversando pessoalmente com a pessoa e eu chegar na pessoa e acelerar ela no 2, assim, acelera, anda rápido, está conversando. Hoje até no YouTube, quem estiver assistindo essa pregação no YouTube e não estiver mais aguentando ouvir esse pastor falar, ele pode colocar no 2 lá e acelerar a pregação. Então, hoje em dia as coisas são assim, irmãos. E o que dizer então sobre esperar em Deus? Esperei com paciência no Senhor, né? As pessoas já esqueceram esse salmo, ou já riscaram ele das suas Bíblias, né? Já estão lá no Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, né? As coisas estão cada dia mais impacientes. Parece aquelas pessoas que estão orando a Deus pedindo paciência e falam, Senhor, me dá paciência, Senhor, mas eu quero é para agora, né? Então, queridos, o que esse povo precisava saber? É interessante a providência divina, a sabedoria de Deus, né? Em trazer a mensagem ao coração do profeta e de emendar logo na sequência de todas essas promessas maravilhosas que foram feitas ao povo, já na sequência emendar uma mensagem que diz respeito exatamente sobre o dever de esperar no Senhor. E esperar no Senhor é saber que o tempo de Deus não é o meu tempo. Não sou eu que determino para Deus quando é que as coisas devem ou não acontecer. Outra coisa muito importante sobre esperar nas promessas de Deus é saber que Deus, Ele conhece exatamente o tempo, de maneira que Ele, na sua sabedoria, determinou o tempo de todas as coisas em que elas devem acontecer. E o que eu preciso fazer em relação a isso? Confiar. Saber que com Deus não existe essa história de antes tarde do que nunca, ou melhor tardar do que nunca. Não, o tempo de Deus é o tempo exato, o tempo certo. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa história, nós não passamos por situações que nós achamos que Deus está demorando, mas quando enfim Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, a gente faz uma análise, uma avaliação do contexto, no momento certo que as coisas de Deus acontecem, a gente fala assim, nossa, mas veio na hora certa. Eu achava que estava demorando, mas na verdade veio na hora certa. A gente fica até com uma certa vergonha, né? Um constrangimento assim de Deus, né? De ter achado assim, poxa, eu fiquei cobrando Deus demais, mas o negócio veio na hora certa, na hora que eu realmente precisava. E Deus sabia de tudo. Aí a gente vê com aquela história, Deus sabia de tudo, né? Mas na verdade tudo para esconder a vergonha que a gente está de Deus. Porque a gente ficou cobrando de Deus, achando que a gente era mais sábio do que Ele. A gente sabia mais do que Ele das coisas. E a nossa impaciência, a inquietação do nosso coração, nada mais é do que isso. É querer se colocar numa posição de mais sábios do que o próprio Deus. É como se a gente soubesse mais. Deus, o Senhor não está entendendo, as coisas
deveriam acontecer aqui, desse jeito, mas o Senhor está fazendo de uma forma diferente. E a gente começa a questionar Deus, não é? O texto de hoje, ele mostra para nós sobre como nós devemos esperar pelo Rei. De que maneira nós devemos esperar pelo Rei? Pelas suas promessas. Devemos esperar pelo Rei, confiantes no cumprimento, na sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Esperar pelo Rei confiado nas suas promessas. Essa é a grande ideia dessa sessão de hoje. E a nossa confiança em Deus, ela começa de uma forma bem interessante, né? Como é que começa o verso 1 aí, do capítulo 10? Peça ao Senhor. O Zé Maria falou que a gente é muito pidoncho, né? Mas ainda bem que Deus, ele nunca nos negou, né? O prazer do pedido, né? O privilégio, né? Pedir, dar-se-vos-á, né? Bater e abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis, né? Todas essas palavras que mostram que a gente deve realmente ir na direção de Deus, demonstrar essa dependência dele. Mas é maravilhoso, ainda bem, né? Ainda bem que ele nunca nos negou o privilégio do pedido. E o texto diz: peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor quem faz o trovão, que envia a chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo. Dá para imaginar o cenário de Jerusalém pós-cativeiro? Imagina o pessoal chegar. Abacuque fala que o exército de Nabucodonosor marchava à largura da terra, né? Vinha pisoteando tudo que vinha pelo caminho, destruindo tudo. Imagina as plantações sendo pisoteadas pelas carruagens, pelos cavalos de Nabucodonosor. Imagina aquelas tochas flamejantes, aquelas setas, aquelas flechas incendiárias sendo atiradas, colocando fogo em tudo. Aí você olha para a plantação, você olha para tudo aquilo que com tanto suor, com tanto trabalho, foi simplesmente reduzido a cinzas. E aí a pessoa trabalhando, o que faz depois de uma plantação incendiada? Para recuperar, o que faz? Quando você está lidando com uma horta que pegou fogo no quintal de sua casa, é uma coisa, né? Agora imagine centenas de hectares simplesmente destruídos pelo fogo. Uma economia de uma cidade, de um povo, reduzida a zero, a nada, por causa da destruição da plantação, né? Imagine ter que começar a trabalhar a terra, tirando tudo aquilo que o fogo destruiu, limpando tudo, para começar tudo do zero, arando tudo de novo, adubando tudo de novo. E a esperança de algo que está além do nosso alcance acontecer, como a chuva, né? Porque o agricultor, ele faz aquilo que está na mão dele. Ele passa metade do tempo trabalhando, arando a terra, adubando, semeando, cuidando, cultivando. E quando ele termina o trabalho dele, o que é que ele faz? Vai embora para casa. Ele vai embora para casa. E ele vai dormir dizendo: agora é contigo, Senhor. Não é? É assim. Ele vai confiar agora na providência divina. E o que o verso 1 está dizendo? Diante de tudo isso que aconteceu, peça agora ao Senhor pela chuva de primavera. A chuva serôdia é aquela chuva levinha, não é aquela tempestade que vem para destruir tudo, né? É aquela água suave que vem para regar a terra, para regar a plantação. Como é que está o verso 1 aí na sua tradução? Peça ao Senhor pelas últimas chuvas. O Senhor é quem faz o quê? Os relâmpagos. Tem alguma tradução diferente aí? Hã? Nuvens de chuva. É Ele quem envia a chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo. Agora, o que o autor aqui, Zacarias, está falando? Ele está falando, olha, diante das promessas de Deus,
espere pelo Senhor, pela providência divina, pelas bênçãos de Deus que lhes foram prometidas, mas espere de que forma? Em oração. Em oração. O autor, ele está aqui exaltando o aspecto da vigilância, o aspecto da dependência em Deus, estando nós em constante oração. Nós manifestamos a nossa esperança em Deus, no cumprimento das suas promessas, nos dedicando à oração. Nós não esperamos em Deus andando ansiosos por aí, por ali e por aqui, andando para lá e para cá, trabalhando, tentando encontrar soluções, fazer aquilo que está além do nosso alcance. Nós não esperamos em Deus. Às vezes nós confundimos muito essa ideia do esperar em Deus e achamos que, não, eu estou esperando em Deus, mas eu estou o tempo todo ansioso, preocupado. Às vezes já nem me importo mais com essa ideia do confiar, do descansar em Deus, daquilo que está além do meu alcance, que Deus vai prover. Não, eu já começo a atropelar as coisas, de maneira que eu começo a tentar até assumir o posto de Deus para tentar resolver os problemas da minha vida. Ora, o texto está falando a respeito das chuvas. Pelo que eu já busquei saber, os homens têm tentado, né, de maneira artificial, produzir chuva, né? Aqueles aviões que passam nas nuvens, né, tentando fazer aquele recurso artificial de chuva, né? Sim. De irrigação. Eu conheço bem esse processo de irrigação, que eu já tive lá, e é um negócio complicado, viu? Porque muitos desses lugares, a água mais próxima para se trazer é em alguns quilômetros, né? E aí se cria canais para se desviar a água, busca-se maneiras de poder puxar essa água de um rio e levar até essa plantação. Veja quão difícil, nada se compara. Exato. E nada se compara ao recurso divino, né? Qualquer tentativa humana de tentar reproduzir aquilo que só Deus pode fazer, sai muito aquém, quando não é um verdadeiro fracasso, né? Então, e às vezes as pessoas até reclamam, né? Nossa, mas está chovendo demais. Quando falta chuva, reclama. Quando começa a chover, mas está chovendo demais, já está bom, já tem que parar, né? E assim vai. Agora, qual que é o contraste da dependência de Deus, da confiança nas promessas de Deus, nessa esperança em oração, ou seja, esperar pela providência de Deus, estando nós em espírito de oração, buscando ao Senhor, confiado nas suas promessas? Qual é o contraste disso? O contraponto, né? O outro lado da linha, né? É o risco que todos nós incorremos quando nós desistimos de esperar em Deus, desistimos de confiar na providência divina, na fidelidade em cumprir suas promessas. E ao fazer isso, irmãos, sabe qual é o grande perigo, o grande risco? Recorrermos aos ídolos. Recorrermos aos ídolos. Não foi uma, nem duas, nem três, mas diversas vezes na história do povo de Israel, desde o início do Antigo Testamento, quando eles cansaram de esperar no Senhor, desistiram de confiar nas suas promessas e passaram então a recorrer aos ídolos. Passaram a recorrer aos ídolos. Todo o tempo da espera, ele se torna perigoso. O tempo da espera. Quando a gente acha que Deus está demorando demais, isso é algo que se torna tão perigoso na nossa vida, nós passamos então a levar em consideração
não esperar mais no Senhor e não confiar mais nele e começaram a recorrer nos ídolos. Analisa um pouco o tempo da história do povo de Israel. Lembram lá em Gênesis capítulo 31, quando Jacó fugiu do seu amigão Labão, né? E ele levou as filhas, levou o dinheiro, e sem que Jacó soubesse, Raquel, o que ela fez? Pegou os ídolos do seu pai, guardou ali na sela do camelo e montou em cima dele, e foram embora. E aí Labão saiu disparado atrás, né, de Jacó e suas filhas, mais especificamente das filhas e dos netos, que ele estava mais preocupado, né? E aí, quando chegando lá, ele teve ainda uma visão que Deus disse para Labão não fazer nenhum tipo de ameaça ou promessa para Jacó. E aí Labão chega lá falando: o que foi que você fez? Por que você fugiu daqui de casa? Você não deixou nem eu despedir das minhas filhas, dar um beijo nos meus netos, simplesmente foi embora, levou tudo, levou minhas filhas, levou dinheiro, levou até os meus ídolos, os meus deuses, você levou eles? E Jacó falou assim: mas o que você está falando, homem? Você está louco? Você pode entrar na tenda agora e vasculhar tudo. Se você achar algum ídolo aí, alguma estatueta a pessoa que pegar pode ser morta. Pode mandar para matar. E ele entrou, vasculhou. E Raquel estava lá sentadinha em cima dos ídolos e pediu desculpa ao pai dela porque ela estava menstruada, ela não podia levantar. Na verdade, ela estava escondendo os ídolos. O povo hebreu, acho que esse exemplo aqui agora ele é o exemplo mais emblemático, né? 40 anos circulando no deserto. Quando chega no sopé do Sinai, chega lá, Moisés já há tanto tempo lá em cima, conversando com Deus. O que esse povo fez? Mandou Arão: você vai fazer um ídolo para nós. E eles pegaram todas as joias, o ouro, tudo que tinha de tesouro, jogou no fogo, fabricaram um bezerro, né? E ainda deram o nome de Javé para o bezerro. Por quê? Porque ele vai ser agora o nosso Deus, é ele quem vai nos conduzir agora. Cansaram de esperar a terra prometida, cansaram de esperar as promessas de Deus e confiar no Senhor, passaram a recorrer aos ídolos. Quando Moisés desce do Monte Sinai, o que ele faz? Quebra a tábua em cima do bezerro. O primeiro que ele vai confrontar é Arão. O que Arão fala com ele? Moisés, eu peguei aqui o ouro, joguei no fogo e saiu do outro lado um bezerro, né? Como se fosse uma mágica, né? Ele só jogou e do outro lado saiu, né? Davi, quando ele assumiu o trono de Israel, em uma das suas vitórias, eles tiveram de queimar os ídolos que haviam nos povos. Mais adiante, Josias, lembra quando Josias teve de queimar aquela estátua de bronze feita por Moisés? Porque o povo já estava dando o nome de Neustã e estava adorando aquela estátua de bronze. Josias? Foi Ezequias? Então tá bom, então é ótimo. Ezequias. Exato. Obrigado por corrigir, irmãos. Então, veja só, a tendência do coração humano, né? Ponto aqui importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é exatamente isso. Qual era o propósito de Deus ao ter erguido a serpente de bronze? E para onde essa serpente ela apontava? Mas aí as pessoas passaram a adorar a própria serpente de bronze, né? Então veja. Sim. 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 Porque está aqui dentro, né? Coração nosso, né? Olha depois disso, o povo indo para o cativeiro, irmãos. O povo estava indo para o cativeiro babilônico. Jeremias chegou para o povo ordenando para eles que estavam adorando a rainha dos céus.
Falando, olha, vocês deixam de adorar isso daí. Eles falam, não, nós não vamos deixar de adorar a Rainha dos Céus não, porque ela tem nos dado tudo. Plantação, a prosperidade, o ouro, tudo que a gente tem aqui vem dela para nós. O povo estava sendo levado para o cativeiro e estava adorando ainda a Rainha dos Céus. Zerar. É interessante, queridos, que a gente olha para isso, a gente faz esse panorama do Antigo Testamento, essa história, a gente faz essa linha do tempo, e o que a gente vai percebendo, dá uma certa indignação na gente, né? A gente fica meio indignado quando a gente vê, mas isso tudo nada mais é do que espelho e retrato de quem eu e você é, porque o nosso coração é assim. Deus, Ele nos faz promessas e Ele espera que nós confiemos na fidelidade dEle em cumprir essas promessas. Não importa quanto tempo isso demore. Voltando ao povo lá de Israel no deserto, quanto tempo passou daqueles que saíram do Egito e chegaram na terra prometida? De toda aquela geração que saiu do Egito, quantos que entraram na terra prometida? Josué e Caleb. E quando eles são convocados para a batalha em Jericó, 80 anos, eu estou tão forte quanto, né? Imagina isso? Imagina, Wilson, com 80 anos de idade, você olha, opa, a batalha vai começar, que dia que é? Já estou pronto, minha espada está até meio empoeirada, eu vou pegar ela aqui, vou limpar ela. Eu já estou pronto, vou calçar minha botina e já vou. Confiar na promessa de Deus, esperar, não importa quanto tempo isso passe, né? Agora, qual que é o grande problema, irmãos? Quando nós negamos o Senhor Deus, desistimos de esperar nele e confiar nele para recorrer aos ídolos. A verdade é que os ídolos, eles são mentirosos. Prometem aquilo que não podem cumprir. E como o nosso coração, irmãos, ele é tão fadado ao pecado, à idolatria, que nós muitas vezes acreditamos nas promessas dos ídolos mais do que nas promessas de Deus. Tratamos a promessa do ídolo como algo mais substancial e verdadeiro do que as palavras de Deus. Deus muitas vezes fala para a gente não andar por certos caminhos, porque a consequência deles será a nossa própria morte. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o seu final é o quê? Caminhos de morte. Mas nós muitas vezes não acreditamos nessas palavras, não damos crédito àquilo que Deus nos diz através da sua palavra, e preferimos dar ouvidos aos ídolos, preferimos dar ouvidos às mentiras de Satanás, que muitas vezes sussurram no nosso ouvido, tentando nos convencer, como a serpente com Eva, né? Com o homem e com a mulher no jardim do Éden. Mas foi assim mesmo que o Senhor Deus disse? Na verdade, Ele não quer que você coma do fruto, não é porque você vai morrer, não. É porque Ele não quer que você seja como Ele. E aí, ao invés de darmos ouvidos à palavra de Deus, damos ouvidos, aos sussurros. Somos convencidos, persuadidos pelos ídolos que são mentirosos. O que mais? Muitas vezes, veja só, aqui o texto, verso 2 diz: porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão. O que é isso? Muitas vezes Satanás, ele se disfarça através de ídolos. E muitas vezes existem pessoas que são usadas por Satanás e trabalham para os seus fins, os seus propósitos. Existem muitas pessoas, irmãos, que tentam desviar o povo de Deus da confiança que deve ser depositada na palavra de Deus, nas suas promessas, e faz com que esse povo corra atrás de qualquer outra coisa que pareça ser mais confiável do que as palavras de Deus.
É por isso que existem muitas igrejas que a pregação bíblica, ela tem sido expurgada, tem sido tirada. Em muitas igrejas, a palavra de Deus, ela não tem tido a primazia. Existem muitas igrejas que, se não tiver visões, testemunhos ou testemunhos, né? Não tiver demônios para serem expulsos, né? Se não tiver um cadeirante que se levanta e sai andando, né? Se não tiver pessoa rodopiando, sapateando e falando coisas estranhas, as pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão, nossa, mas o culto hoje foi frio, não teve nada daquilo. É por isso que muitas vezes tratam a gente, né? Nós batistas tradicionais, tratam a gente como frios, né? Falam que as nossas igrejas são frias, geladas, que não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente prioriza a palavra de Deus e não essas outras coisas? Porque está cheio de gente que simplesmente abandonou a palavra de Deus para passar a buscar o conselho ou a revelação da irmã Doquinha, que revela para todo mundo. As pessoas não vão mais na igreja, mas vão no monte orar para receber a revelação divina, não é? E isso, de maneira direta ou indireta, passou a se tornar um grande ídolo no coração das pessoas, porque ao invés de confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus está nos ensinando há séculos, há milênios, perdurou até nós, palavras de vida eterna, irmãos, palavras que, como Isaías fala e o próprio Pedro repete, o homem é como a erva do campo, e toda a sua glória, todo o seu fulgor é como a flor, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas as pessoas deixaram de confiar na palavra de Deus, cansaram de esperar pelo Senhor, pelo cumprimento das suas promessas, abandonaram a oração. Ora, muitas vezes tratam nós cristãos históricos, reformados, né, como cristãos frios, cristãos que não oram, só quer saber da Bíblia e da palavra de Deus, mas não ora. De fato, nós abandonamos muito essa característica que era nossa. Houve um tempo que nós batismos eram conhecidos como um povo que orava. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo aquilo que Paulo ensinou, que foi tão teologicamente profundo, mas quando você olha a vida do apóstolo Paulo, ele passava constantemente orando pela vida das igrejas. O próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, Filho de Deus, para morrer por nós na cruz, o seu ministério era marcado pelo quê? Pela oração. Quantas vezes ele se retirava sozinho para orar? Mesmo sendo, se existiu alguém, irmãos, ouça bem o que eu vou te dizer, se existiu alguém cuja vida não precisava ser marcada pela oração, esse alguém era Jesus. Mas se existiu alguém nessa terra que foi conhecido como alguém que devotou a sua vida inteiramente à oração, foi o próprio Jesus. Ainda que ele talvez não precisasse, ainda que ele, sendo o próprio Deus, não precisasse, mas a sua vida foi marcada pela oração. E o que dizer de nós? O que dirá então de nós, meros mortais, pecadores, que temos abundantes promessas para nós, mas que ainda não aprendemos a confiar no Senhor e esperar por elas em oração, em oração. Abandonamos tudo e vamos seguir os ídolos, as adivinhações, as mentiras de Satanás, dando ouvido aos enganos, a tudo aquilo que Satanás coloca em nosso caminho. Como que um povo fica quando ele esquece ou cansa de esperar no Senhor e abandona as promessas de Deus? Como que ele fica quando ele ergue ídolos no seu coração e prefere dar ouvidos às mentiras de Satanás? Olha só como termina o verso 2. Por isso, o povo vagueia como o quê? Como ovelhas sem pastor. E o que tem de gente hoje vagando por essa terra como ovelha sem pastor? As pessoas, irmãos, cansaram tanto de esperar, de confiar na promessa de Deus,
que ao erguer ídolos em seus corações, ao dar ouvidos às mentiras de Satanás, ao preferir seguir o caminho dos ídolos do que o caminho da palavra de Deus e esperar confiado nas suas promessas, muitas pessoas acabaram se frustrando. Você conhece crentes assim? Que viveram uma vida cristã completamente distante do propósito de Deus ensinado na palavra, por terem construído suas vidas cristãs sem nenhum tipo de base ou alicerce na palavra de Deus, de maneira que quando chega a uma certa altura da vida, diante das muitas circunstâncias e experiências da vida, elas acabam se frustrando e se decepcionando. Eu falei isso domingo passado na classe de doutrina para os que estavam ali. A importância de se construir bases sólidas. Não por acaso Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, o que ele faz? Ele é comparado a quê? Ou a quem? A um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, corre os rios, sopram os ventos, dão contra aquela casa e ela cai. Permanece em pé. Quando nós nos apoiamos nas promessas de Deus e confiamos, esperamos nelas, nos negamos a dar ouvidos a Satanás e a seguir os ídolos, mas a manter-nos firmes nas promessas de Deus, esperando nele com paciência, isso é sinal de quê? De que estamos firmados na rocha, que a nossa casa foi construída sobre um alicerce firme. E é disso que nós precisamos, irmãos. O povo de Deus precisa de ouvir da palavra. Se a palavra de Deus ela não nutrir a nossa fé e não nos fortalecer no dia mau, nada mais pode substituir esse livro. Nada produz o mesmo efeito tão duradouro e eficaz quanto a palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós devemos cuidar para limpar bem os nossos ouvidos, checar o nosso coração se ele não está insensível, se ele não está endurecido, para que a gente continue firme nesse caminho, prosseguindo para o alvo, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, deixando de lado todo o embaraço e o pecado que tão perto nos assedia. Corramos para o alvo. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é para ele que os nossos olhos devem permanecer fitos. Existem muitos neste mundo que vão se oferecer para ser nossos pastores. Alguns serão propagadores da verdade de Deus, incentivadores, encorajadores do povo de Deus. Serão vozes que serão usadas por Deus como instrumento por Ele, para nos lembrar das promessas de Deus e nos guiar pelo caminho certo. Mas Satanás também vai se levantar para usar os seus pastores, os falsos pastores, aqueles que farão de tudo para desencorajar, para nos convencer de que Deus ele não é assim como Ele disse que Ele é, que Ele não é assim tão fiel em cumprir as promessas, que vai tentar nos fazer pensar e repensar se devemos continuar esperando ou se nós deixamos essa coisa de promessa de Deus de lado e partirmos para outro rumo, tomando novos rumos na nossa vida. É preciso tomar cuidado, queridos. Vivemos dias em que existe uma batalha de vozes. E nós precisamos escolher a nossa assembleia de vozes. Nós precisamos escolher quem são aqueles que nós emprestaremos os nossos ouvidos para ouvir. Como Paulo disse a Timóteo, já no final da sua vida, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão ouvir essa doutrina. Elas não vão querer mais dar ouvidos à palavra da verdade. Muitos estarão cansados. Muitos já terão nutrido em seus corações tudo aquilo que os seus ídolos lhe ofereceram. Mas, veja só o que Deus está prometendo para o seu povo. No verso 4, verso 5, ele vai dizer que haverá um tempo em que essa promessa feita lá atrás, ela vai se cumprir. E para aqueles que perseveraram até o fim,
que se mantiveram firmes, confiados no cumprimento dessa promessa, esperando pacientemente no Senhor, quando Deus enviar o seu rei, o seu ungido, este se unirá ao seu povo numa batalha, onde todos aqueles que rejeitaram o Senhor, o rei da promessa, estes serão completamente destruídos. Olha só, verso 4. Dele virão a pedra fundamental. Por isso que eu estou falando aqui a respeito de alicerce, viu, irmãos? É por isso que eu estou falando aqui sobre construir a nossa base sobre a rocha, sobre a pedra fundamental que é Cristo. É Ele quem nos dá a sustentação. É Ele quem nos fortalece. Abraão não confiou na promessa, não creu na sua promessa, e ele foi fortalecido, foi justificado pela fé, foi fortalecido dando glória a Deus, né? É assim que o texto diz. Veja, dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda. A estaca da tenda nada mais é do que o pilar da tenda, o que dá sustentação, é o que faz com que a tenda fique de pé. O arco da batalha e os governantes, juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha, lutarão e derrubarão os cavaleiros. E mais uma vez, o verso 5 termina como já terminou antes, porque o Senhor estará, Emanuel, o Deus conosco, o Emanuel. Então, quando o rei chegar, quando as promessas de Deus se cumprirem, qual será o cenário que o rei encontrará? Ele encontrará pessoas que se mantiveram firmes, que confiaram e esperaram no Senhor pacientemente, e quando se encontrarem com Ele, se alegrarão, se unirão a Ele. Mas Ele também encontrará pessoas que deram as costas, que abandonaram, que não confiaram mais na promessa, que desistiram, que trouxeram para os seus corações os ídolos, que deram ouvidos às mentiras de Satanás. E no final, numa grande batalha, estes serão destruídos, porque o verdadeiro rei, o rei prometido, ele veio a esse mundo e liderou o seu povo nessa batalha. E a nossa vitória no final, ela só é garantida por causa deste rei que nos foi prometido e que virá. E virá, e não tardará, porque ele está próximo de vir, irmãos. Quando hoje nós olhamos para esse tempo presente que vivemos, nós conseguimos perceber os sinais da sua vinda. Quão próximo está a volta do Senhor Jesus? Mais do que nunca. Se eu pudesse dar uma palavra, sendo hoje uma voz profética no tempo presente, não desistam. Não deem ouvidos às mentiras de Satanás. Não desanimem agora, porque a volta do nosso Rei, o cumprimento da promessa de Deus, está prestes a se concretizar. Então renovem as suas forças no Senhor. Renovem a sua esperança em Deus. E saiba que a qualquer momento Ele virá e a nossa vitória, ela se concretizará sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que renove as nossas forças. Vamos pedir a Deus que possa mesmo fazer com que, diante de todas as promessas que nós temos diante de Deus, da palavra de Deus, que ainda não se cumpriram sobre nós, que nós nos mantenhamos firmes, que não desanimemos, que não nos deixemos levar pelos ídolos que existem no mundo afora, porque não são poucos, não são poucos. O mundo que hoje nós vivemos, irmãos, parece que os ídolos eles se multiplicaram aos montes. Hoje, em qualquer lugar, em qualquer esquina, aonde você for, você pode se deparar com um grande ídolo
que pode ser erguido em seu coração. E a única esperança que nós temos de nos manter firmes, como o texto nos diz, devemos nos manter firmes em oração. Há uma pergunta que é feita nas Escrituras, e é a seguinte: quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra? Estamos falando de apostasia. Apostasia. O que é apostasia? De muitos cristãos de terem esfriado na fé, cansaram de esperar, desistiram e abandonaram as promessas de Deus para seguir o seu próprio rumo, seguir o curso desse mundo, dar ouvidos às vozes de Satanás. Irmãos, que triste. Mas que nós não incorramos nesse perigo. O tempo da espera é perigoso. Nós precisamos renovar a nossa fé no Senhor. Amém? Vamos pedir a Deus que possa nos abençoar nesse sentido. E a Deus que nos fortaleça nesse momento. Mas Melina, pode fazer essa oração por nós, por favor? Amém, Senhor. Amém.